ele foi um músico, e para falar a verdade, ele foi um dos principais levitas da Bíblia, o principal músico, o principal poeta, o principal compositor. Claro que tem outros levitas, que a palavra de Deus vai falar que Moisés era levita, Arão era levita, só que dentre os músicos, Davi, ele era músico, só que ele não era levita, ele era de outra tribo. Então quem que era Asaf? Quem que era esse homem que a Bíblia diz, e a gente vai trazer um pouco da vida dele para as nossas vidas, e ver o que Deus fez na vida dele, e o mesmo Deus que fez na vida dele é o Deus que vai fazer nas nossas vidas. Então eu quero convidar vocês a refletir um pouco nessa mensagem. Talvez é uma mensagem que você nunca ouviu, talvez é uma mensagem que possa falar com poucos ou possa falar com muitos, mas Asaf, juntamente com Etan e Temã, eles, não sei se você sabe, mas quando Saul ele estava no seu reinado, os filisteus eles roubaram uma arca. Então praticamente há um hiato de mais ou menos uns 30 anos, Davi, quando ele assumiu, ele trouxe de volta a arca para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que quando eles estavam a caminho para Jerusalém, a cada 6 passos, eles sacrificavam um animal, a cada 6 passos. E a Bíblia vai dizer que Asaf, ele tocava perante a arca da aliança, que simbolizava a máxima presença de Deus naquele tempo. Então depois daquilo que aconteceu, Asaf ele se tornou o chefe dos músicos. Asaf se tornou um dos compositores melhor que a Bíblia tem para nos dizer. E eu quero que vocês abram comigo também em 1 Coríntios 16, 37. Não precisa abrir, a gente lê todo mundo junto aqui, tá bom? 16, 37. Vai ser um pouquinho talvez amassante no começo, mas vocês vão ver que Deus vai falar com vocês. 1 Crônicas 16, 37. 1 Crônicas 16, 37. A Bíblia diz assim: então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e os seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E essa palavra aqui, ministrarem continuamente, ela leva nós a termos um pensamento. Por quê? Porque a arca da aliança, não sei se vocês sabem, mas era aquela caixa que continha dentro dela, quem sabe, era o decálogo, que eram as 2 tábuas da aliança. No Novo Testamento a gente vai descobrir que era o maná que caiu do céu e a vara de Arão. Só que para estar diante da arca da aliança não era qualquer pessoa. Então isso nos faz a refletir que Asaf, ele tinha o sangue certo, e para ter o sangue certo tinha que ser da casa de Arão, tinha que ser levita. Sendo levita, automaticamente você já é sacerdote. Só que para ser sumo sacerdote, estar perante a arca, você tinha que ser da casa de Arão. Mas isso aí a gente vai ler no 3º ponto. Abra comigo em 1 Crônicas 21, 25, 1. 1 Crônicas 25, 1. A palavra de Deus vai dizer assim: e Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos. O que é profetizar com instrumento? Alguém sabe explicar? Eu não tenho instrumento para dizer para vocês o que é profetizar com harpas. Com certeza a Bíblia está falando dos cânticos, das palavras, profetizar com as palavras. E as palavras de quem? De Asaf. Então foi separado os filhos de Asaf para profetizarem com os cânticos a qual Deus dava para Asaf, dava para Davi. Abram comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 29,
30. O comecinho vai ser meio amassante, tá bom? 29 e 30. A gente vai falar um pouquinho quem que era este Asaf. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas, o rei Ezequias está muito depois do verdadeiro Asaf, que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E essa palavra vidente é a mesma palavra para profeta. Então veja que Asaf, ele era profeta, conhecido pelas pessoas. As músicas deles eram proféticas. Ele era o chefe. Ele era aquela pessoa que trazia a congregação para mais perto de Deus. Só que o texto que a gente leu, ele é um texto honesto. Ele é um texto sincero. E às vezes é uma sinceridade que nem eu e você, nem nós somos capazes de falar assim para Deus. Porque o texto começa assim: verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, os meus pés quase caíram, quase se foram. E praticamente esta construção, ela é muito perigosa. Quando nós medimos a bondade de Deus. Eu quero trazer 3 pontos para a gente pensar, e o primeiro ponto é o seguinte: não meça a bondade de Deus baseada em circunstância, porque ele diz assim: bom é Deus para com Israel, mas quanto a mim, meus pés quase caíram. Só que assim, se a gente perguntasse para Asaf, Deus é bom para Israel? É. Você faz parte de Israel? Faço. Então Deus é bom para você. Isso é o básico. Quantas pessoas, amados, pensa, canta, prega, louva que Deus é bom, mas não sente que Deus é bom para com elas? Porque quando ele está dizendo assim, Deus é bom para com Israel, é como se ele estivesse dizendo assim: ó gente, está vendo? Eu prego, eu canto que Deus é bom, as minhas músicas são proféticas, vocês me conhecem como vidente, como profeta, eu ensino vocês que Deus é bom, só que eu não sinto essa bondade. É como se ele estivesse falando assim, que Deus, ele é bom para o colegiado, ele é bom para Cristo vivo. Mas são pessoas que dizem que Deus é bom, mas o seu pessoal não sente que Deus é bom para com elas. E essa construção da nossa vida, ela é muito perigosa. E medir a bondade de Deus baseada em circunstância, baseado naquilo que a gente está vivendo, porque Deus, ele é bom para Cristo vivo. Só que para mim, eu não estou sentindo. Então eu canto que Deus é bom, mas eu não sinto que Deus é bom. Então, se eu estou cantando que Deus é bom e não estou sentindo que Deus é bom, então existe um abismo entre o nosso cantar e o nosso sentir. Ou o que a gente está cantando é mentira, ou o que a gente está sentindo é mentira. Porque você pode falar assim para mim: pastor Fábio, mas eu estou louvando e eu não estou desconfiando do seu louvor. Pode ser até um louvor sincero, tanto meu quanto o seu. Mas só que muitas vezes as circunstâncias das nossas vidas nos fazem a refletir assim: Deus cura, mas na minha casa, Deus transforma, mas os meus filhos, Deus faz o extraordinário, mas para mim. Então essa construção é a mesma construção de Asaf. E quem que é esse homem? Esse homem é tudo isso que a Bíblia diz que ele é. Talvez você possa ver pessoas pregando, ministrando, só que somente Deus conhece o coração de cada uma delas. E se nessa noite você se sente assim, até a sua boca fala que Deus é bom, mas o seu coração não sente isso, tem coisa errada. Então a gente não pode medir a bondade de Deus baseada nas nossas circunstâncias. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. Ele é amor. A Bíblia não diz assim: Deus está com amor. Deus, ele é amor. Portanto, isso é a sua essência.
Amor não é algo que Deus está fazendo baseado no seu humor. Amor é a essência de Deus. Como assim, pastor Fábio? Ainda não entendi. Imagine, meus amados, que vocês estão passando na rua. Vocês não conhecem nada de espiritual. E chega alguém e fala para vocês assim: existe um único ser poderoso nesse universo. Diante dessa pergunta ou essa resposta, você vai pensar assim: ele é bom ou ele é mau? Porque se existe apenas um poderoso, ninguém pode ir com ele. Qual que é a pergunta que a gente tem que fazer? Ele é bom ou ele é mau? Porque se ele é todo poderoso e mau, acabou para nós. Só que essa afirmação é correta. Existe apenas um único ser poderoso. Só que esse único ser poderoso, ele é bom. E é isso que importa, ele é bom. Então não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja passando na sua casa, no seu trabalho, circunstâncias da sua vida. A única certeza que a gente sabe é que existe um único ser poderoso nesse universo. E ele é bom. E Asaf, ele tem esse sentimento de que Deus ele é bom para com Israel. Mas quanto a mim, os meus pés quase fraquejaram. Por quê? Porque eu senti inveja dos ímpios. Eu vi que eles estavam prosperando. Eles chacotam de Deus, eles falam coisas desagradáveis a Deus, os seus corpos são bonitos. E eu aqui, eu prego que Deus é bom, só que ninguém sabe que eu estou aqui hoje sentado, sem saber o que eu vou comer amanhã. Ninguém sabe que eu estou sem dinheiro para pagar a minha luz, para pagar a minha conta. Este era o Asaf. E para falar a verdade, não sei se todos aqui sabem, mas já ouviram falar em autocomiseração? Isso aí é um termo da psicologia. Autocomiseração, o que é isso, pastor Fábio? Autocomiseração é um sentimento de pena, de dó, que a pessoa sente por ela mesma. E às vezes esta autocomiseração ela pode vir disfarçada, rotulada com simplicidade. Ah, a pessoa é muito humilde. Peraí, não, vai lá porque eu não posso. Você consegue, eu não consigo. Você prega melhor, eu não prego. Você ora melhor, eu não oro. Vai lá evangelizar para aquelas pessoas porque eu não consigo. Vai lá. Será que a pessoa está fazendo isso porque ela é humilde? Ou é por autocomiseração? Porque o que Asaf está fazendo é o seguinte: Deus ele é bom para com todos, mas quanto a mim os meus pés quase caíram. E será que não somos assim? Será que somos humildes o suficiente? Ou temos essa autocomiseração? E ela pode vir fantasiada também de santidade. Ela pode vir fantasiada, rotulada de várias coisas que não é do agrado de Deus. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente todas as coisas. Quando você se entrega para Ele, através dele, você é capaz de fazer tudo. Porque Deus é o Deus do impossível. E tem muitas pessoas que estão assim, autocomiseração. Todo mundo é bom, menos ela. Eu faço parte do grupo, mas quando eu me comparo com o grupo, eu já não sou bom o suficiente. Ou seja, Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, meu pé quase fraquejou. Então não meça a bondade de Deus baseado na circunstância. O segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte: a libertação começa com a sinceridade diante de Deus. A libertação começa com a sinceridade diante de Deus. Se a gente parar para ver a vida de Asaf, a gente pode praticamente falar assim: ele cantava, as músicas dele eram consideradas proféticas. As turmas, ele depois de morto, as turmas chamavam ele de vidente, de profeta. Ele era o chefe dos músicos. Ele trazia a congregação para mais perto de Deus. E como assim?
inveja. Só que assim, não sei você, mas agora eu tiro meu chapéu para ele. Porque a libertação da nossa vida, meus amados, começa com uma sinceridade diante de Deus. E uma sinceridade que muitas vezes nem eu nem você tem. Porque ele diz assim: vocês estão me vendo cantar? Vocês estão me vendo tocar? Vocês estão me vendo profetizar? Mas eu senti inveja. Tudo isso que vocês estão vendo, ao que os seus olhos mostram, é tudo isso. Só que o meu coração, somente Deus. Então ele fala abertamente. Com certeza ele fez esse salmo depois que ele passou disso. E este salmo não é praticamente cronológico. Ele, praticamente na vida dele, ele escreveu esse salmo. Asaf, mais ou menos, tem uns 12 salmos escritos por ele, atribuídos a ele ou aos seus filhos. Só que ele fez sincero. Ele chegou falando: eu tive inveja dos ímpios. Eu vi a prosperidade deles. Por quê? Porque os levitas, eles não tinham salário. Qual que era o salário deles? Era as ofertas. Então ele coçava a cabeça dizendo: peraí, eles estão lá fora, estão usando droga, estão fumando, estão prosperando, tem 5 carros para andar, enquanto eu estou dentro da igreja, estou vindo de busão. Enquanto eu estou dentro da igreja, vindo de a pé. Os corpos deles, eles falam maliciosamente. Com eles não tem tribulação. E eu estou pregando que Deus é bom. Eu estou profetizando que Deus é bom. E por que isso tem me consumido? Por que isso tem entrado para dentro de mim? Não sei se vocês sabem, mas no AA, Alcoólicos Anônimos, ou seja lá outro ambiente para pessoas que precisam de um tratamento. Quando a pessoa chega lá, vamos falar de uma pessoa alcoólatra. Quando ela chega lá, ela fala assim: muito bem, o que você veio fazer aqui? Ah, não, eu só vim participar. Mas você é alcoólatra? Não, eu só vim participar. Então isso aqui não é para você. Isso aqui são para pessoas que assumem que é alcoólatra. Isso aqui são para pessoas que assumem que é usuário. Aqui a gente vai se expor. Aqui a gente está de cara limpa. A gente está com o nosso coração limpo. Então, se você não entende que você é um usuário, que você é um alcoólatra, isso aqui não é para você. Vai ouvir na internet, vai ouvir de outras coisas. Agora, se você assumir que você é um viciado, que você é um alcoólatra, que você precisa de ajuda, você tem que estar aqui. Então, as pessoas, quando elas começam no AA, vamos dizer assim, Alcoólicos Anônimos, ela tem que assumir. É pessoas que têm que falar assim: olha, eu estou de coração aqui, a minha mente está aqui, o meu corpo está aqui, eu estou tudo aqui. Então tudo aquilo que eu for falar, sou eu. Só que nós, quando sentimos inveja, nossa, que carrão, que casona, que família, que filhos, que marido, que esposa. De alguma forma, a gente transforma isso em admiração. Mas para muitas pessoas é inveja. Só que como inveja é um pecado feio, para os nossos vizinhos católicos, a inveja é um dos 7 pecados capitais. Só que para nós crentes, inveja é um pecado que é do lado de dentro. É um pecado escondido, que eu não falo, mas eu sinto. E Asaf fez isso. Ele abriu o coração numa sinceridade que muitas vezes eu e você não tem de assumir. Mas Asaf, ele assumiu na Bíblia. Ele assumiu na Bíblia. Ele não deu uma de coitadinho. Porque quando ele fala assim: peraí, Deus é bom para com Israel, ele estava sendo coitado. Ele estava sendo coitado. E para falar a verdade, Jesus, ele veio para salvar pecadores. Ele não veio para salvar coitadinhos. Jesus não veio para salvar inocentes. Porque se nós somos inocentes, nós precisamos procurar o nosso direito. Agora, se você é um pecador e você se assume diante de Deus, você vai encontrar um Salvador em Jesus. Porque enquanto você se sentir ofendido, enquanto você se sentir pequeno, enquanto você se sentir
você vai encontrar Jesus, um Salvador. Mas agora, se assim como eu, você se sentir um pecador, quando você olha para Jesus, você só encontra salvação diante dele. Pode aplaudir Jesus. E Asaf, ele foi sincero. Então o segundo ponto que eu quero trazer para cada um de nós é que a libertação começa com a sinceridade. Para que eu e você possa ser liberto em muitas áreas da nossa vida, a gente precisa estar com o nosso coração aberto para Deus. E Asaf fez isso na Bíblia, com uma sinceridade que nem eu, nem você, em muitas áreas não temos. A sinceridade diante de Deus, ela liberta. E o terceiro ponto é: o lugar que você está define quem você é. A gente tem umas palavras aí filosóficas que dizem que você muda o lugar, e isso precisa ser bem conversado. Não acredito muito nessa linha. Você muda o lugar. Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, qual é o lugar? Cristo. O alguém somos nós. Mas espera aí, pastor Flávio, traz aí para essa passagem. Vou trazer. Não sei se vocês conhecem o layout do tabernáculo, mas o layout do tabernáculo é como se fosse esse retângulo aqui. Retângulo, né, meu Deus do céu? Aqui. Uma divisão era o pátio, onde tinha o altar, onde matava, onde tinha as bacias para lavar, onde eles tocavam. Aqui, praticamente no meio, era o lugar santo. E aqui vinha uma cortina, que era o lugar santo do santo. E no capítulo, no versículo 16, eu vou ler para vocês, não precisa ler. 16, diz assim: quando eu pensei em conhecer isso, foi doloroso demais para mim. 17, até que eu fui para o santuário de Deus. E a palavra santuário é a mesma palavra para lugar santíssimo ou santos dos santos. Então veja que ele estava onde? Ele estava ali no pátio interno, tocando, enquanto o sacerdote queimava para Deus os animais, e eles estavam tocando, eles estavam cantando. Só que ele estava tudo isso levando a congregação mais para perto de Deus, só que ninguém sabia que ele estava com aquele sentimento. Até que eu entrei no santuário de Deus. Lembra quando eu falei que agora a gente vai ver sobre o sangue dele? Tinha aí uns versículos que eu queria mostrar para vocês, mas se eu tiver mais meia hora aqui, o pastor bate de mim. Mas eu queria mostrar uns 6, 7 versículos que mostram que provavelmente Asaf, ele era da casa de Arão. O que é ser da casa de Arão? É ter o sangue. Porque se ele tocava perante a arca continuamente e não acontecia nada com ele, alguma coisa tem. E a Bíblia vai dizer que ele entrou no santuário de Deus. Antes do santuário era uma coisa. Então talvez hoje você possa ser pastor, ser evangelista, ser diácono, ser presbítero, ser levita, ser músico. Você pode ter tudo isso diante de Deus. Só que Asaf, ele só foi entender que ele tinha mais de Deus quando ele entrou no santuário de Deus. E como que ele conseguiu entrar no santuário de Deus? Por causa do sangue. Porque nenhuma pessoa poderia entrar no santuário de Deus se não fosse da casa de Arão, se ele não tivesse o sangue certo. E a boa notícia, meus irmãos, que nós temos o sangue certo. Não é meu, não é o seu, é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos permite ir na presença de Deus. É o sangue de Cristo em nossas vidas que nos dá acesso à arca, que nos dá acesso à presença de Deus. Então, enquanto ele estava no pátio, cantando, tocando, profetizando, ele estava com aquele sentimento de inveja. Até que eu entrei no santuário de Deus.
nossos olhos vê, é mentiroso. Porque às vezes a gente vê as pessoas prosperando, até mesmo dentro da igreja. O que a gente está vendo é só apenas o que os nossos olhos estão mostrando. Mas é como o pastor disse aqui no início, o céu, ele mostra o fim de tudo. O céu, ele mostra o fim de tudo. E quando a gente fala céu, a gente não está falando do universo, a gente está falando de Deus. Aleluia, a presença de Deus. Então hoje, se nessa noite você possa estar como Asaf, eu até falo que Deus é bom, eu até canto, eu até prego, eu até profetizo, eu até penso, só que eu não sinto que Deus é bom. Por causa disso, abra o teu coração para Deus. E você tem nessa noite o sangue certo, que é o sangue de Jesus Cristo sobre nossa vida. É o sangue de Jesus Cristo que nos dá acesso à presença de Deus. É como eu disse, eu queria ter mais umas meia hora para a gente falar o que é essa entrada nesse santuário de Deus. E hoje, eu e você tem essa oportunidade de ter mais de Deus. Eu e você temos essa oportunidade de ir mais além. Talvez o lugar que você está pode trazer uma falsa impressão para você. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, que simboliza a presença máxima do Eterno, ele pôde entender que com Deus ele vai mais além. Se nessa noite hoje você entrou fraco, entrou caído, desanimado, entenda que somente a presença de Deus pode te levar para algo muito mais além do que você já imaginou. É por isso que o terceiro ponto é que o lugar onde você está praticamente define quem você é. E eu estou te tentando falar agora de uma maneira espiritual. O lugar onde você está na fé vai definir quem você é e o que você pensa de Deus. Porque enquanto eu estiver num lugar que somente homens veem, eu vou ter um vazio dentro do meu coração. Mas a partir do momento que eu entro para a presença de Deus e a gente tem o sangue certo, a gente vai saber o fim de todas as coisas. Amém, meus amados? Eu quero colocar o louvor. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pode se levantar.